Olá, boa noite. Vamos dar início agora em mais um momento de estudo do Evangelho pelo Centro Espírita Vovô Nestor de Campinas. Então, eu convido a todos para que nós possamos estar reunidos, né, em pensamento, nesse ideal de aprender o Evangelho de Jesus, de refletir, de se fortalecer e de colocar em prática aquilo que o Mestre nos ensinou, né? E para que a gente possa, então, iniciar esse momento, eu vou convidar todos para que nós possamos fazer uma prece, né? Buscando tranquilizar o nosso coração, a nossa mente, buscando perceber as boas influências que se fazem presente ao nosso redor, através do nosso anjo da guarda, esse espírito amigo que está sempre ao nosso lado, o qual nós agradecemos por todo o amparo que nos presta, na nossa proteção, no nosso direcionamento para o caminho do bem. E junto a Ele, levemos o nosso coração, nossa mente, os nossos pensamentos até Jesus, Ele que é o Mestre, Ele que é o guia e modelo da humanidade, o Mestre maior, o médico das almas, que está sempre cuidando de nós, que está sempre nos ensinando, que está sempre também ao nosso lado, nos mostrando o caminho. E Ele se faz presente sempre quando estamos reunidos em seu nome. Agradecidos a Jesus por tudo aquilo que Ele faz para nós, elevemos também o nosso pensamento, o nosso coração até Deus, o Pai, o Criador, que nos fez espíritos, que nos deu o dom da vida, que nos dá sempre oportunidades de aprendizado, de crescimento, de elevação, que nos concede tudo o que precisamos para que possamos progredir e, assim, unidos com eles, fazemos então a prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 10, aonde Kardec intitulou o capítulo como Bem-aventurados os misericordiosos. E aqui ele coloca, né, que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que são misericordiosos também são mansos e pacíficos. Então a misericórdia é aquela virtude, né, que a gente precisa ter perante as pessoas que muitas vezes acabam cometendo algum ato falho para conosco, né? Acabam cometendo alguma agressão verbal, falam alguma coisa ou fazem alguma coisa para a gente, né? E a gente buscando agir de forma misericordiosa, a gente busca aplicar o perdão, né? E vamos dizer assim, se desconectar desse erro para que esse erro não nos aflija, né? De forma a que acabe atrapalhando até a nossa própria vida, né? O nosso próprio caminhar, né? E aí tem aqui uma fala, né? Um ensinamento de Jesus, onde ele coloca, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão, né?
Então, assim, quando alguém erra para com a gente, né? Jesus fala que a gente precisa ir lá conversar com aquela pessoa, né? Mesmo que a pessoa tenha errado, e ela não tenha reconhecido o erro dela, né? A gente não deve ficar esperando, assim, não, eu não vou mais falar com ela, não, ela errou, ela me fez mal, né? Jesus fala para que a gente, na verdade, tome uma ação, né? A gente tome uma ação e vá conversar com essa pessoa, né? E conversando com essa pessoa, somente os dois, né? A gente vai estar o quê? Buscando esclarecê-la, né? Falar, olha, poxa, você agiu assim, você falou isso, né? Você tomou essa atitude, não foi legal, me prejudicou, não gostei, né? Gerou uma situação ruim, né? A outra pessoa, né? Ela vai estar, logicamente, se ela estiver aberta a olhar, né, a situação e perceber o ato falho que ela teve, né? Se ela perceber isso e ela se arrepender, né? Ela vai estar o quê? A gente vai estar, ao invés de, né, fazer com que aquela situação de erro se transformasse num problema, né, gigante, que muitas vezes ia atrapalhar todo o nosso relacionamento, o nosso caminhar referente àquela pessoa, que na verdade é um irmão qualquer, né? Muitas vezes atravessa a nossa vida, a nossa existência, né? Se a gente toma essa atitude, a gente vai estar desconstruindo esse problema, né? A gente vai estar buscando encontrar uma solução que muitas vezes está numa conversa simples, né? Uma conversa franca, aonde falando de coração, né? A gente busca remediar o problema, né? A gente busca resolver o problema sem agressão, né? Sem apontar o dedo, né? Mas de forma a esclarecer o outro, né? Essa é uma atitude do cristão, né? É uma atitude que Cristo nos ensinou para sempre tomar tomar a ação, vamos dizer assim, dar o primeiro passo em buscar resolver o problema e não fazer com que esse problema se prolongue, né? E para que a gente tome esse passo de ir lá conversar com o nosso irmão, primeiro a gente tem que estar com o perdão dentro do nosso coração, né? Porque é difícil a gente ir conversar com alguém, buscar esclarecê-lo, né? Se a gente ainda está magoado, se a gente ainda está triste, se a gente ainda está com raiva daquilo que fizeram pra gente, né? É difícil da gente ter essa seriedade, né? Ter essa paz, ter essa mansuetude de ir lá buscar corrigir uma situação, se antes dentro de mim eu já não tiver feito essa ação de buscar, né, perdoar o ato falho daquele meu irmão, né? E aí ele diz, né, continua, né? Então chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondendo-lhe Jesus, disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, né? Então, Jesus ele amplia o perdão 10 vezes mais, né? Daquilo que 70 vezes mais daquilo que Pedro, né, simbolicamente utilizou o número 7, né? O número 7 para dentro da cultura judaica, né? Ele é um número que contabiliza um ciclo completo, né? É uma completude de um ciclo, né? Deus criou o mundo em 7 dias, né? Os judeus usam esse número simbolicamente para dizer que, né, houve um ciclo, né? E o número 7 representa a completude desse ciclo, né? Então Jesus pega isso, né, simbolicamente, e ele amplia isso 70 vezes, né? Muito, muito mais, né? Então quer dizer assim, Jesus está querendo dizer que a gente tem que perdoar sempre o nosso irmão, sempre, né? Infinitamente, né? Gigantescamente. Então toda vez que o nosso irmão fizer um erro para a gente tem que perdoá-lo, né? A gente fica pensando, né, que às vezes, poxa, eu vou perdoar a pessoa que me fez um mal, né? Eu vou perdoar a pessoa que me prejudicou, eu vou perdoar a pessoa que me maltratou, né? Que se fez de mim, que puxou meu tapete. Tantas coisas que podem acontecer que uma outra pessoa
pode acabar fazendo pra gente, né? Será que eu tenho que perdoar tudo, né? Sim, a gente tem que perdoar tudo, né? E por que a gente tem que perdoar tudo, né? Por que a gente tem que perdoar todos os males? Porque quando a gente perdoa, a gente tá tirando do nosso coração um fardo, né? Tá tirando do nosso coração uma mancha negra. O perdão é como se eu estivesse tomando um banho, né? Então imagina que eu tô andando na rua e alguém vai lá, pega barro, né, e joga em mim, né? Joga em mim aquele barro, né? Eu vou ficar todo sujo, né? O perdão é mais ou menos assim. Alguém vai lá e faz alguma coisa para mim, fala alguma coisa. Ele fez algo que me sujou, que me prejudicou, né? Agora, conscientemente, se eu falar, poxa, se alguém me joga barro, qual a primeira coisa que a gente faz, né? Quando a gente chega em casa, quando tem a oportunidade? Opa, vou tirar essa roupa, vou tomar um banho e vou me limpar, né? Vou tirar esse barro, vou tirar essa sujidade aqui que ficou impregnada em mim, né? A mesma coisa é o perdão como ofensa. Então, se alguém nos ofende, o perdão é esse banho que eu dou, que eu tiro aquela sujidade, eu tiro aquele mal-estar que muitas vezes aquilo me fez, né? Agora, se eu não perdoo, é como se eu não tomasse banho, né? O barro vai continuar, a sujidade vai continuar. Então, se eu não perdoo, aquele sentimento ruim, aquele mal-estar vai continuar no meu coração, né? Então, o maior prejudicado por não perdoar sou eu mesmo, né? Se eu não perdoar, eu mesmo vou estar continuando a carregar aquele mal-estar dentro de mim, né? E aí muitas vezes passa, né? Acontece alguma coisa, passa uma semana, passa um ano, passa 10 anos, passa uma vida inteira, eu não perdoei, né? E passa todo esse tempo e eu continuo guardando aquela mágoa, aquela raiva, né? E aquilo está fazendo mal para mim, né? Tá fazendo mal para mim mesmo. Agora, se eu tomo essa atitude de buscar perdoar e de perdoar efetivamente, eu tiro, né? Eu me liberto daquela situação, né? Então, o maior beneficiado pelo perdão sou eu mesmo que perdoo, né? Eu mesmo estou agindo de forma a me beneficiar com o perdão que eu concedo ao próximo, né? Por isso Jesus fala, né, que a gente tem que perdoar sempre. Se a gente quer se manter são, né? Se a gente quer se manter saudável, né, espiritualmente, né? Isso é algo importante, né? De que a gente possa fazer em benefício da gente mesmo. E lógico, quando a gente perdoa alguém, diretamente, a gente também está beneficiando aquele irmão, né? Porque a gente pode pensar também por um outro ângulo, né? Se eu, né, me observando, né? Falo por mim mesmo, né? Eu me observando, sei que eu tenho ainda alguns pontos que não são bons, né? Sei que muitas vezes eu posso ter atitudes que podem magoar alguém, né? Às vezes no momento de estresse eu posso falar coisas, né? Às vezes sem querer, às vezes no automático eu posso agir de forma que eu venha a magoar alguém, a deixar alguém chateado, né? Se eu ajo dessa forma, qual a primeira coisa que eu espero, ou que eu quero que a outra pessoa faça para comigo quando eu erro? É que a pessoa me perdoe, né? Porque é difícil a gente fazer algo que às vezes prejudica, que magoa alguém, né? E a gente às vezes ficar com aquele fardo, né? Com aquele pensamento que às vezes massacra a nossa mente, porque, poxa, eu errei. Então a primeira coisa que a gente espera é que a pessoa, poxa, que ela me perdoe, né? Então, se eu vejo que eu preciso muitas vezes de perdão pelos atos falhos que eu faço, porque eu não sou uma pessoa perfeita, né? Da mesma forma é meu semelhante, da mesma forma é outra pessoa. Ela também não é perfeita, ela também pode errar, e ela também busca e espera um perdão, né? Então, que a gente possa agir dessa forma para com o outro, da mesma forma que a gente espera que o outro haja com a gente, né? É um outro ensinamento de Jesus, né? Uma regra, na verdade, uma regra de conduta, uma regra de
de conduta que gera um ciclo benéfico, né, no relacionamento interpessoal, né? Aí tem uma outra parte aqui, né, que é o reconciliar-se com os adversários, né? Então a gente pode buscar a reconciliação quando alguém faz um mal para com a gente, né? A gente toma essa ação de buscar esclarecê-lo e reconciliá-lo, como foi aquela parte que eu li do ensinamento de Jesus. E também tem o outro lado da moeda, né? Quando eu erro, né? O que eu devo fazer quando eu erro, né? E aí Jesus, ele diz aqui, né? Tem essa passagem, né? Ele diz assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, né? E aí a doutrina espírita, ela vem nos dizer que a gente está vivendo nesse mundo, né? E isso é lógico, né? A gente está vivendo nesse mundo e a nossa passagem pelo planeta Terra, quando encarnados, ela é passageira, né? A gente tem um momento de nascer e tem um momento em que o nosso corpo vai morrer e a gente vai deixar essa vida material, né? Então, enquanto a gente está nesse trajeto passageiro, que a gente está em contato direto com os nossos semelhantes na carne, né? Jesus, ele nos diz que nós precisamos nos consertar, né? Conserta-te sem demora com o teu adversário. Então, se eu identifico que há algo que não está legal no relacionamento com alguém, né? Eu preciso tomar essa ação de consertar a situação, né? Eu preciso tomar essa ação de fazer com que aquele problema seja resolvido, seja minimizado, para que eu não leve esse problema, né, para o mundo espiritual, né, onde o meu corpo vai falecer, né, o meu corpo vai morrer, porque o meu corpo é uma máquina de carne que vai se desgastar e vai ter uma hora que vai parar de funcionar. Então todo mundo que tá na carne, está vivendo, vai passar pelo momento da morte, né? Só que o momento da morte não é o momento do final da vida. Na verdade, é somente uma passagem, né? Eu vou deixar o meu corpo físico e vou continuar a minha vida num mundo espiritual, num outro plano, né? Então, se eu não conserto, né, os problemas que muitas vezes eu estou vivendo aqui, né, com os meus adversários, na verdade, com qualquer pessoa, né, e que tenha me feito mal, ou que eu tenha algum mal e que acabou virando teve uma adversidade, né? Se eu não conserto isso aqui, eu vou acabar levando para o mundo espiritual esse problema, né? E lá no mundo espiritual, a gente pode estar em situações muitas vezes diferentes, né? Se eu conseguir já ter uma elevação espiritual, muitas vezes eu vou estar num ambiente onde eu não vou conseguir tanto contato com uma outra pessoa que ainda não tenha tido essa elevação, ou vice-versa, né? Vai ser difícil de ter esse contato, esse relacionamento para tentar resolver um problema lá. É bem mais complicado, porque no mundo espiritual, os espíritos libertos da carne, eles vibram em regiões espirituais diferentes, né? E lógico, aqueles que estão acima têm condições de descer, de certa forma, para ajudar aqueles que ainda não conseguiram subir. Mas aqueles que estão embaixo não conseguem subir, né? Então a gente não sabe em que posição a gente vai estar, né? Então a gente precisa resolver isso agora aqui, né? Não deixar para que a gente vá para o mundo espiritual com esse problema. Porque se você vai chegar lá, o que vai acontecer, né? Vai ser entregue ao juiz, né? E o juiz vai ser entregue ao ministro e você será mandado para a cadeia, né? E não vai sair de lá até que seja pago o último ceitil, né? Na verdade, assim, a gente não tem como fugir das leis de Deus, né? A gente vai ter que a gente tem que seguir as leis de Deus.
Não tem como fugir, não tem escapatória de fugir das leis de Deus, né? Então a gente vai ter que pagar até o último centavo, quer dizer, a gente vai ter que seguir as leis de Deus nos seus mínimos pontos, né? Para que a gente possa ter uma condição benéfica, né? No mundo espiritual, né? E aí, quais são as leis de Deus, né? A gente tem o básico, né? Que vem desde lá de Moisés, né? Os 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, né? Não fazer falsos testemunhos, né? Aquelas são as leis de Deus, né? Aí a gente fica pensando, né? Poxa, qual será que deve ser a consequência no mundo espiritual para uma pessoa que mata o semelhante, ou que rouba, ou que comete adultério, né? Que mente, né? Logicamente que há uma consequência, né? Há uma consequência. Muitas vezes isso pode passar até despercebido aqui pelas leis dos homens, né? Muitas vezes um criminoso, uma pessoa que comete alguma coisa, às vezes ninguém percebe, né? E a pessoa passa a vida inteira sem ter nenhum tipo de consequência para ela. Mas aquela lei de Deus que foi infligida, ela vai ter repercussões no mundo espiritual, né? Ela vai ter repercussões. Então, pode ser que até que aqui na Terra ninguém perceba, mas no mundo espiritual tá tudo gravado, né? Tá tudo registrado lá, quais foram as nossas atitudes, né? Então, há consequências, né? Só que Jesus chegou, né? E ele pegou todos esses 10 mandamentos, né? Ele pegou o primeiro, né? Que foi o amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então ele pegou os outros 9 e condensou no quê? Na necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então se eu penso, né? Isso é uma coisa que me veio na mente, né? Se há consequências no mundo espiritual, se eu roubo, se eu mato, se eu cometo adultério, se isso vai gerar consequências, e Jesus pegou tudo isso e sintetizou em amar ao próximo como a ti mesmo, qual será a consequência que vai ter no mundo espiritual se eu não conseguir amar o próximo, ou se eu não amar o próximo, e se eu não amar a mim mesmo? Vai ter consequência da mesma forma, né? Então, o amor é uma necessidade que a gente tem de cumprir a lei de Deus, né? Então, se a gente não ama, se a gente se nega a perdoar, se a gente se nega a não exercer esse mandamento divino do amor, isso vai gerar também consequências no mundo espiritual para a gente. Depois a gente vai ter que resolver essas consequências, né? E como é que a gente consegue resolver essas consequências? A doutrina espírita nos diz que a gente vai ter o quê? Vai ter que reencarnar outra vez, né? Vai ter que voltar a tomar um corpo material, nascer de novo, né, na carne, né? Para que a gente possa passar por uma outra experiência, né? E possa fazer aquilo que a gente não fez numa existência passada, né? E assim, de existência em existência, eu vou adquirindo mais conhecimento, eu vou buscando me burilar, eu vou buscando me melhorar, eu vou buscando colocar cada vez mais em prática esses ensinamentos morais, né? E vou me melhorando, e vou apagando, vamos dizer assim, vou buscando construir uma vida nova, né? Uma vida melhor, né? Sobre aqueles escombros da minha vida passada, né? Então é necessário, né? Para que a gente só saia dessa cadeia, né? Só saia dessa cadeia quando a gente conseguir pagar, né? Até o último centavo, quer dizer, quando a gente conseguir cumprir a lei de Deus de forma concreta, de forma íntegra, né? E tem mais uma parte aqui que é mais um ensinamento de Jesus, né? Que está aqui, o sacrifício mais agradável a Deus, né? E aí tem mais uma parte que está assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virá fazer a tua oferta, né? Então Jesus diz assim que se eu estou, né, num momento de
de adoração a Deus, né? Um ambiente religioso, né? Se eu vou fazer uma oferenda, né, diante do altar, ou isso simbolicamente, porque pode ser até algo dentro da minha família, né? Eu posso querer exercer o bem para alguém dentro da minha casa, mas, né, eu lembrar que eu tenho um problema com meu irmão, que eu tenho um problema com alguma outra pessoa, quer dizer, se eu fiz algo de ruim para outra pessoa, né, antes de eu buscar adorar a Deus, né, antes de eu buscar amar a Deus, eu tenho que primeiro resolver o mal que eu fiz para o próximo, né? Deus vai ficar, Deus vai ter, é como se Deus tivesse muito mais alegria de eu primeiro resolver o mal que eu fiz com o meu irmão do que adorá-lo, né? Com uma oferenda, seja o que for, né? Para Deus, o sacrifício da gente, o sacrifício do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, esse sacrifício é mais agradável a Deus, da gente se sacrificar, né? O nosso ego, né? E buscar, de uma certa forma, pedir desculpas, né? Buscar, de uma certa forma, se humilhar, né? Reconhecendo nossos erros e corrigindo esses erros, agir para corrigir esses erros, né? Isso tem mais valor aos olhos de Deus do que se eu simplesmente falar, não vou fazer nada disso, eu vou ficar só adorando a Deus, né? Aquilo que eu cometi com o próximo já foi, deixa pra lá, não quero saber, agora eu vou só adorar a Deus. Não, meu Deus não quer isso, né? Deus quer primeiro que a gente vá resolver o problema, depois a gente vai adorar Ele, né? Porque se amar a Deus sobre todas as coisas é igual ou similar a amar ao próximo, na verdade, então, Jesus está dizendo que para amar a Deus a gente tem que amar ao próximo, né? E amar a nós mesmos. Se eu não amo o próximo, se eu não o perdoo, se eu não busco corrigir os problemas que eu causei, como é que eu vou amar a Deus se eu não consigo amar ao próximo, né? Que na verdade é a criação de Deus, né? Reflete a criação de Deus na terra, né? O nosso irmão reflete a criação de Deus na terra, como nós também, como os animais, como tudo que ele criou, né? Tudo é reflexo da sua criação, tudo é sua obra, né? Então, se a gente não busca fazer o bem, né, e tratar de forma correta e honesta, né, de forma íntegra e benéfica a obra de Deus, né, a gente não vai conseguir amá-lo, né? Então, por isso que Jesus fala que primeiro a gente tem que resolver os problemas, né? Então, veja como Jesus, ele nos coloca numa posição de ação, né? Seja o outro ter cometido um problema para comigo, né, uma falta para comigo, como eu ter cometido uma falta para com o outro, não interessa, né? Quem cometeu a falta. Interessa é que a pessoa que ouve a palavra de Jesus, ouve o ensinamento dele, essa pessoa tenha como conduta de que não interessa quem começou o problema, não interessa quem começou a discussão. A pessoa que busca ser cristã, né, ela tem que tomar sempre a ação, ela sempre tem que dar o primeiro passo para resolver o problema, né? Indiferente de quem causou, né? O importante é a gente agir de forma a tentar resolver o problema, né? E resolvendo o problema, né, a gente vai tá em condições de realmente estar próximo de Deus de coração, né? E adorá-lo em espírito e verdade, que é isso que Jesus nos disse, né? Que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade, né? Como é que a gente consegue adorar a Deus em espírito se a gente muitas vezes cultiva ainda a raiva, cultiva a mágoa, né? Cultiva a culpa, né? Quando a gente erra, né? Então a gente precisa tomar ações para nos libertarmos desses sentimentos ruins, né? Para termos condições de nos elevar efetivamente e estar próximo a Deus de forma concreta, né? E nos tornarmos pessoas misericordiosas, né? Esse os misericordiosos, né? É uma das bem-aventuranças de Jesus, né? Então é isso, eu agradeço a todos que acompanharam essa preleção, né? Que nós possamos refletir, que isso não seja mais um ponto de atenção na nossa conduta, né? Da necessidade da misericórdia para com o próximo, para com nós mesmos, de buscarmos corrigir, né, as situações que muitas vezes estão aí nos atrapalhando na nossa caminhada, né? Sabendo que o caminho que Jesus nos ensinou é um caminho
que se nós formos perseverantes, né, nós vamos conseguir construir essa paz e angariar a felicidade que a gente busca, né, para nosso próprio espírito, para nossa própria vida. Então é isso, que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos auxiliando. Vamos fazer uma prece final, agradecendo a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Criador, e agradecendo ao nosso anjo guardião, que sempre está conosco. Que tenhamos mais uma semana abençoada e que tenhamos forças para superarmos as dificuldades, tanto as exteriores que se apresentam em nossa vida, quanto as próprias dificuldades, as próprias mazelas que eu carrego dentro de mim mesmo e preciso melhorar, preciso superar para ter uma vida espiritualmente saudável e feliz. Obrigado, Senhor, nos fortaleça hoje e sempre, graças a Deus. E obrigado a todos. Então, até um próximo momento do Evangelho de estudo. Tchau, tchau, boa semana.